Boa noite, seja muito bem-vindo ao TDM Entrevista, hoje com José Manuel Esteves, médico, cirurgião e presidente da Associação de Médicos de Língua Portuguesa de Macau. Muito obrigado por estar connosco, é um regresso a este programa. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui no estúdio e estar depois com os espectadores da TDM. Muito obrigado. A última vez que esteve aqui no TDM Entrevista foi há pouco mais de um ano e desde então muita água correu por baixo da ponte, como se costuma dizer, em relação à pandemia da Covid-19. Nesta altura, em Macau, estamos a chegar aos 400 dias sem casos locais. O plano de vacinação está em marcha. Ainda assim, o ritmo não está a ser elevado, pelo contrário, está a ser lento. O que é que, no seu entender, explica estes números da vacinação? Até esta altura, apenas 9% da população tomou pelo menos uma ou duas doses de vacina contra a Covid-19. O porquê deste ritmo? Bem, eu penso que as pessoas, muito provavelmente de uma forma errada, estão a pensar só fazer a vacina quando estiverem na iminência de ter que viajar, e se tiverem que viajar. O problema das vacinas passa exatamente pela necessidade de Macau ter uma cobertura de vacinação alta, que proteja a população em caso, não aconteceu até agora, porque as medidas tomadas pelos serviços de saúde foram exemplares do ponto de vista de controle epidemiológico, talvez um dos lugares com o melhor controle epidemiológico em todo o mundo, ou o melhor de todos, talvez, tendo em conta o número reduzido de casos que aconteceram aqui em Macau, praticamente todos importados, e a forma como se impediu que houvesse uma disseminação do vírus na comunidade. Este problema tem que ver com o facto de Macau ser um território com uma altíssima densidade populacional, não sei se é o local do mundo com maior, ou se é o segundo com maior densidade populacional, onde um surto que se disseminasse na comunidade acarretaria enormíssimas dificuldades. Daí as medidas enérgicas e muito apropriadas que têm sido tomadas ao longo de todo este período pelos serviços de saúde. Mas em relação ao plano de vacinação? Em relação ao plano de vacinação, é um facto que a adesão ainda está a ser muito lenta, porque as pessoas ainda não interiorizaram a necessidade de se atingir a chamada imunidade de grupo. A imunidade de grupo é um conceito ligado à imunidade obtida por vacinação e é o que se está a tentar fazer, vacinar 70%, 80% da população para impedir que um surto que pudesse acontecer na comunidade tivesse capacidade de se disseminar ou provocasse um número de casos graves importante. As vacinas protegem, e a mortalidade, obviamente, as vacinas protegem, sobretudo, contra as formas graves da doença e reduzem muito significativamente as formas que podem acarretar o risco de mortalidade. Portanto, é esse o objetivo, ainda estamos bastante longe. O grande objetivo, longe. nós ainda estamos longe disso. Deixe-me perguntar-lhe, acha que este ritmo tem a ver com alguma relutância das pessoas em relação às vacinas em si ou por uma percepção daquilo que são as vantagens ou as poucas vantagens práticas neste momento? Alguns ainda não têm, alguns não têm essa percepção, outros tendo a percepção têm um bocadinho de preguiça de avançar e de fazer as vacinas, outros porque acham que é mais, e como a duração da imunidade relacionada com estas vacinas, pelo que tem sido publicado, não é assim tão longa, será 6 meses, 9 meses, conforme as vacinas, e mais tarde ou mais cedo as pessoas vão precisar de um reforço, de um boost. Muito provavelmente é o que sobressai do que tem vindo a ser debatido nos meios científicos e o que tem vindo a ser publicado. São seguras, não há que ter medo das vacinas. Acho que, e temos visto o que aconteceu em Portugal com o que se falou
em torno das vacinas da AstraZeneca e da Johnson & Johnson também nos Estados Unidos. Houve alguma discussão em relação a alguns riscos tromboembólicos relacionados com essas vacinas, mas se nós olharmos para os números reais desse tipo de complicações na população não vacinada e na população vacinada, eles estão dentro da mesma ordem de grandeza, e o que tem dito, quer a Agência Europeia do Medicamento, quer agora recentemente a FDA em relação à vacina da Johnson & Johnson, quer a Organização Mundial de Saúde, é que os riscos são de tal forma diminutos e as vantagens são de sobremaneira importantes que não faz sentido estar-se a parar uma vacina por causa de casos pontuais que têm vindo a aparecer. O certo é que, por causa destes casos, em relação aos coágulos sanguíneos da AstraZeneca... E na Johnson & Johnson, mas também aconteceram nos doentes... Mas também aconteceram... E acabou por suspender essa encomenda. Mas esse tipo de complicações também aconteceram com as vacinas da Pfizer, que aqui são vendidas pela BioNTech. Todas elas podem acontecer, um caso ou outro, relacionado ou não relacionado com a vacina, alguns anticorpos que interferem com esse risco de se formarem os trombos, mas a população pode ter mais risco disso acontecer, nomeadamente os fumadores, nomeadamente as senhoras, as mulheres a fazerem contraceptivos orais, etc., que já por si têm um risco maior de tromboembolismo. E, portanto, nesses casos, poderá ser escolhida uma vacina em que esse risco não se coloque de todo, ou se coloque de uma forma muito residual. E, portanto, a vacinação é uma prioridade e as pessoas devem fazer um esforço, até porque se pretendemos uma maior circulação de turistas em Macau e uma maior abertura de Macau, que vive muito da indústria do jogo e do turismo, a proteção imunitária da população é uma tarefa muito prioritária. E, portanto, acho que as pessoas devem empenhar-se em rapidamente obtermos um elevado número de residentes de Macau vacinados. Há aqui também uma dimensão de dever cívico, no seu entender. Acho que, exatamente. É um dever cívico nós vacinarmos. Eu e muitos dos meus colegas portugueses, no primeiro dia da vacinação, depois de ter sido vacinado o chefe do Executivo, também descemos à parte do serviço de urgência, onde estava a funcionar um dos centros de vacinação, e também eu vacinei-me no primeiro dia com a vacina da Sinopharm. Já agora, porquê é que escolheu a da Sinopharm? O meu raciocínio tem a ver um pouco com o facto de ser uma vacina de vírus inativado, mas é um vírus total. E como na altura já se falava bastante relativamente às novas estirpes mutantes do Covid, a probabilidade numa vacina que usa apenas uma pequena parte do vírus, se a mutação afetar aquela parte, e nós estamos a ver os vírus agora no Brasil, na África do Sul, etc. Agora um novo vírus na Índia, uma nova variante na Índia. Se afeta a parte que foi usada para produzir a imunidade, ela pode estar perdida se a mutação já torna o vírus, aquela parte do vírus, diferente do que era inicialmente. Tendo o vírus total, há de haver sempre alguma partícula do vírus, alguma parte da estrutura do vírus que induziu aqueles anticorpos
que nos mantém a proteção. Nesta altura, Macau tem duas vacinas disponíveis, Sinopharm e BioNTech. Como disse há pouco, a encomenda da vacina da AstraZeneca foi cancelada na sequência daqueles casos. Houve um acordo com o fornecedor. Perguntava-lhe. Mas em Portugal continua-se a usar a vacina da AstraZeneca. Mas deixe-me perguntar-lhe, na sua opinião, deve haver em Macau uma terceira vacina por razões que tenham a ver com a imunidade de grupo, a prevenção de novos tipos de vírus que possam chegar aqui? É conveniente ter mais uma vacina disponível? Eventualmente, mas não obrigatoriamente. Eu penso que com as duas vacinas disponíveis neste momento, se conseguirmos vacinar uma percentagem elevada da população e depois, se formos estando atentos às modificações que o vírus vai sofrendo à escala mundial, talvez no futuro seja necessário reajustar as vacinas. Mas isso aqui, como em qualquer parte do mundo. As próprias empresas que produzem as vacinas vão estando atentas às variantes do vírus que vão surgindo e vão se preparando para desenvolver vacinas um pouco diferentes das que têm atualmente. E, portanto, nós vimos, penso que o país que está mais perto de atingir a imunidade de grupo é Israel. Tem feito uma campanha de vacinação excelente. E bem paga? E bem paga, também é verdade, é um facto. Nesse aspecto, entraram em competição na compra de vacinas que estariam destinadas a outros países, pagando o dobro, e as empresas venderam. Eu li, salvo erro hoje de manhã, que a União Europeia pôs um processo contra a AstraZeneca por não ter cumprido as entregas de acordo com o calendário que tinha sido contratualizado. É um problema que existe coordenação a nível mundial e depois o que se está a passar nos países mais pobres e menos desenvolvidos. O que estamos a assistir na Índia é uma situação de catástrofe total. A Índia já pediu apoio internacional, os serviços de saúde entraram em ruptura completa e o grande drama desta pandemia, é a questão de o número de casos que temos em cada momento num país ser comportável para os serviços de saúde assegurarem uma resposta eficaz. Quando a resposta se torna menos eficaz, a mortalidade sobe e, ao mesmo tempo, acontece um outro fenómeno que já nos tínhamos apercebido dele logo no princípio, quando a epidemia ainda estava em Wuhan, na província do Hubei, pelas notícias que nos chegavam, as outras patologias já estavam a haver uma impossibilidade de as tratar. Doentes que necessitavam de diálise, doentes que todos os hospitais estavam ocupados no tratamento da pandemia. E depois tem-se visto isto, um pouco viu-se do norte de Itália logo a seguir, viu-se no resto da Europa e tem-se visto um pouco por todo o mundo. Nos Estados Unidos foi mais ondas por estados, não foi no país todo ao mesmo tempo a haver o mesmo impacto, mas tem-se visto sempre que a pressão sobre os serviços de saúde, a estrutura dos serviços de saúde aumenta exponencialmente, as outras patologias também ficam sem resposta apropriada e a mortalidade também sobe. Há uma mortalidade direta causada pela epidemia do Covid-19 e há uma outra mortalidade indireta, não é? Indireta e provavelmente muito mais significativa, que são todos os outros doentes que não se conseguem tratar. Pode-se dizer que foi o que aconteceu, está a acontecer, até a certo ponto ainda, em Portugal. Portugal não é exceção. Portugal tem exatamente nos picos que temos tido, já tivemos 2 picos significativos, sendo que o segundo foi muito pior do que o primeiro,
uma taxa de mortalidade, e vai-se vendo pelas notícias que nos vão chegando, a dificuldade que as pessoas têm em fazer marcação de consultas para seguir as outras patologias também. As nossas camas de cuidados intensivos, apesar de terem crescido, terem sido reforçadas em número, também estavam maioritariamente ocupadas por doentes com Covid. Portanto, não havendo capacidade de resposta só para a totalidade dos doentes de Covid, as outras patologias ressentem-se, vão provocando mais mortes. Entretanto, Mas há uma outra coisa que as pessoas muitas vezes não estão atentas, que é o facto de que as doenças, as sequelas do Covid, mesmo em doentes que têm sintomas ligeiros, podem ser sérias e preocupantes. Eu tenho falado com pessoas em Portugal que tiveram o Covid. Algumas, durante meses, mantêm dores musculares e dores articulares, fadiga fácil, ficam cansadas em pouco tempo, etc. Demora a passar. E outros têm desenvolvido, como é típico em muitos destes vírus, não só no Covid, fibrose pulmonar, que depois exige tratamento com corticoides durante meses a fio, etc. E, portanto, não é só os sintomas e as formas graves, mesmo as formas ligeiras podem manter algumas sequelas prolongadas no tempo e que causam algumas limitações e incapacidade. Como é que olha para o processo de vacinação em Portugal? Nesta altura, 22% da população tem a primeira dose, 8% as duas doses. Existe a expectativa de que haja imunidade do grupo no verão, inclusive no início do verão? São as últimas estimativas do Governo. Acha uma meta execuível, expectável? Eu penso que sim. Eu penso que a atual coordenação do programa de vacinação parece estar em excelentes mãos, a maneira como é coordenada, e nesse aspecto os militares, em questões de logística, têm a obrigação de estar bem treinados, e aquilo que estamos a ver é que, com o atual coordenador, a forma como se tem desenvolvido o programa tem avançado muito significativamente. Há um plano, tem-se vindo das pessoas mais idosas para as pessoas mais jovens. Aquelas situações de algum chico espertismo, de furar o esquema, deixaram de aparecer. Existe também uma rotatividade das vacinas, não é? Existe também uma rotatividade por concelhos e freguesias. Os meus pais já foram os dois vacinados. O meu pai tem 95 anos, a minha mãe tem 92 anos. Já foram os dois vacinados, por acaso com a vacina da Pfizer. Passa a publicidade. Mas as coisas correram muito bem, quer um, quer outro. O meu pai, na segunda dose, teve uns sintomas um bocadito mais agressivos no primeiro dia, um pouco mais de incómodo, mas fora isso, funcionou tudo muito bem. A propósito disso... Agora, as pessoas mais jovens ainda estão um bocadinho distantes de receberem a vacinação, mas tem havido uma procura de uma resposta rápida. Eu penso que, se não me falha a memória, o que vi ontem nas notícias, estavam a fazer, ou planear fazer 100 mil vacinas por dia. Já é um número bastante razoável para as condições de Portugal. Bem, falava há pouco da questão dos efeitos secundários, e a impressão que existe é que muita gente não estava à espera da percentagem de casos com efeitos fosse tão elevada, especialmente na segunda toma da vacina. Em termos simples, para leigos, o que é que se passa no organismo? Que tipo de reação é esta? Bom, a presença do vírus inativado ou do ARN do vírus, que depois se vai incorporar nas nossas células e
produzir partículas virais, conforme o tipo de vacinas, desencadeia uma resposta do sistema imune. Inicialmente, digamos que as células responsáveis por essa resposta vão identificar uma partícula estranha, vão levá-la a outras que vão começar a produzir determinado tipo de anticorpos, numa fase inicial de um tipo e mais tarde de um outro tipo, e a libertação de substâncias que se destinam a matar esse organismo estranho. E são sobretudo essas substâncias que se libertam adicionais, mediadores químicos, que provocam determinado tipo de sensações, como as dores, quando temos a gripe. As dores musculares, a sensação de febre, etc. Eu, das 2 doses, o que senti normalmente no segundo dia foi estar mais sonolento, ficar com aquela sensação de arrepios, parece que a febre vai subir um bocadinho, nada que me impedisse de continuar a trabalhar e a fazer o que estava a fazer, mas há uma certa sensação de desconforto. Com reações mais extremas, a pessoa pode sentir, mas isso é um sinal que o nosso sistema imune está a reagir. Houve uma resposta do sistema imune. Algumas pessoas podem ter náuseas, vômitos, etc. O grau de desconforto, mas isso, quando temos febre alta, é semelhante o tipo de sintomas. O problema é se alguma parte, normalmente, ou os excipientes, ou as próprias partículas da vacina, provocam reações alérgicas. Por isso, é praticado, nos países mais tempo, noutros países menos tempo, um período de espera antes da pessoa abandonar o local da vacinação. Normalmente, a reação pode haver um choque anafilático, que é uma reação alérgica intensa, normalmente nos primeiros minutos após o contacto com o vírus, e pode haver uma reação alérgica tardia, mais com alterações cutâneas, etc. Falávamos há pouco do impacto da pandemia no setor da saúde, o impacto indireto. Em Macau é uma situação muito peculiar, mas o que é facto é que teve também algum impacto, nomeadamente com a impossibilidade de alguns especialistas que colaboravam regularmente com os serviços de saúde, a impossibilidade deles virem a Macau teve também um impacto no tratamento de doentes de algumas especialidades. Como é que está a situação nesta altura? Eu penso que de modo nenhum. O que aconteceu, não tanto a questão de virem especialistas, havia situações que necessitavam de meios que não existem no território. Os doentes já anteriormente eram enviados ou para Hong Kong ou para o interior da China. Como atualmente a situação epidemiológica em Hong Kong não permite que haja transferência de doentes para Hong Kong, tem-se feito transferências de doentes, não é segredo, tem-se feito transferências de doentes para o interior da China, para Cantão, etc. Portanto, conforme as necessidades específicas, porque existem outras cidades próximas de Macau com meios necessários e suficientes para tratar esses casos. E os processos também dependem um pouco os processos burocráticos, de vistos, etc., também dependem um pouco da nacionalidade do paciente. Mas quando existe uma situação de necessidade iminente de determinados meios, as coisas têm sido facilitadas. E atualmente o próprio processo de abertura da China aos residentes de Macau não chineses, que aconteceu há umas semanas atrás, um mês atrás, já nos permite, eu próprio já viajei nas férias há 2 semanas atrás, já fui dar a minha voltinha, andei 9 dias a passear pela província de Cantão, um pouco para arejar e sair do espaço
gosto muito de Macau, mas de vez em quando faz falta vermos espaços mais abertos e, portanto, não tive grandes dificuldades e vários outros portugueses também já foram viajar até à China. Ainda assim, ainda não existe uma liberalização total, digamos, da emissão de vistos. A situação ainda não voltou à situação pré-pandemia. Não voltou à situação pré-pandemia, mas está facilitada e eu andei a passear de um lado para o outro, fui a 6, 7 cidades diferentes, cumpri o meu programa pré-estabelecido de visitar áreas da província de Cantão que não tinha visitado e ver coisas que gostava de ver, sem dificuldades de maior. Doutor, temos um novo diretor dos Serviços de Saúde, Alves Lô. Quais é que são as suas expectativas em relação ao consulado deste novo diretor? Eu penso que os serviços de saúde de Macau têm funcionado bem até agora. No contexto da pandemia, o funcionamento foi excelente o Dr. Alves Lô vem de uma área, que é a pneumologia, conhece perfeitamente este tipo de problemáticas. Ele está agora no seu primeiro mês, ainda nem um mês, que assumiu funções. Ele já tinha funções de diretor adjunto no hospital, já desempenhou outras funções anteriormente. Penso que é um homem que está muito por dentro da problemática toda. Para além destas tem as suas... É uma pessoa ainda relativamente jovem, mas já com uma experiência consolidada na área da gestão e conhece muito bem por dentro os serviços de saúde de Macau. Portanto, a minha perspectiva é que ele vai desempenhar muitíssimo bem as novas funções. Para além das questões é uma pessoa afável com... e, portanto, penso que as coisas vão correr bem. Para além das questões relacionadas com a Covid-19, que outras áreas, no seu entender, mereceriam prioridade do diretor dos Serviços de Saúde? Recursos humanos, conclusão do novo hospital, naquilo que depende dos Serviços de Saúde? Bem, tudo isso já estava... São coisas que já estavam em desenvolvimento e são medidas também das linhas programáticas do próprio governo da RAEM e, portanto, eu penso que não haverá uma alteração muito significativa na aplicação dessas linhas programáticas que já estão desenvolvidas e aprovadas. Muito bem, doutor, estamos a chegar à reta final desta entrevista. Sei que sentiu cedo um fascínio pelo corpo humano, pelo funcionamento do corpo humano, foi isso que o levou, de resto, a estudar medicina. Acabou por se especializar numa área que é a área da cirurgia maxilofacial, porque diz que tem uma magia própria, porque tem a ver com a face das pessoas. Que magia é esta, nesta área muito específica da medicina? É assim, a face é a nossa identidade e tudo o que afeta a nossa face afeta a nossa própria identidade. Nós, quando nos olhamos ao espelho, vemos a nossa face. Os outros identificam-nos pela nossa face. E, portanto, digamos que é uma área médico-cirúrgica que se desenvolveu, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial. Houve 2 ramos que se desenvolveram em paralelo, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. Um foi a cirurgia plástica e o outro foi a cirurgia maxilofacial. Digamos que a cirurgia maxilofacial será uma área dentro da cirurgia plástica focada sobretudo na área da cabeça e do pescoço. As técnicas com que trabalhamos são exatamente as mesmas, não há diferenças. O nosso terreno é que é mais restrito comparado aos cirurgiões plásticos. A formação em Portugal, quer para uma especialidade, quer para a outra, são de 6 anos. Eu já acho que a cirurgia maxilofacial, sendo o que é, já é um oceano, com a quantidade de técnicas e de saberes que temos que ter. Agora, se estendermos isto para o que é a cirurgia plástica, ainda temos uma área maior. Com a abrangência do saber, do conhecimento científico
e com o desenvolvimento das técnicas, dominar tudo dentro de uma área tão abrangente como a cirurgia plástica é capaz de ser uma impossibilidade. Porque já dentro da cirurgia maxilofacial, dominar a totalidade das técnicas da cirurgia maxilofacial também é praticamente uma impossibilidade. Mas foi a área que eu escolhi. Na altura tinha a hipótese, quando fiz o concurso para entrar para o internato da especialidade em Portugal, tinha a hipótese entre as duas e na altura fez-me um clique, vou para esta e hoje não estou arrependido. Aqui estou integrado num serviço que é de cirurgia plástica, desenvolvo sobretudo as áreas da parte de cirurgia de cabeça e pescoço, a parte oncológica, a parte reconstrutiva, alguma parte estética e funcional, mas sobretudo muitos tumores, em que é preciso tirar o tumor sem afetar a face da pessoa. Ou quando afetamos, reconstruir. Vamos ter de atalhar muito rapidamente, só mesmo para fechar a entrevista. Ao estudar o seu percurso, vi que estudou na Bulgária, no final dos anos 70, início dos anos 80, ainda Guerra Fria. Ainda Guerra Fria. Isto foi uma escolha ideológica e como é que foi essa experiência? Muito rapidamente. Na altura foi uma escolha ideológica, obviamente. Fiz a minha formação em Sófia, na capital da Bulgária. Foi uma experiência muito positiva. E depois fiz uma primeira especialidade, que foi medicina interna. Quando voltei para Portugal, como tive que repetir um internato geral e depois fiz o concurso, decidi seguir para a cirurgia maxilofacial. Mas a experiência da Bulgária é uma experiência interessante, do ponto de vista de ligação afetiva ao povo búlgaro e às pessoas búlgaras. Hoje falo búlgaro tão fluentemente quanto o português, estive lá 11 anos e meio, estava totalmente integrado na sociedade búlgara, em muitos aspectos têm uma emotividade, são um povo próximo do Mediterrâneo, como os gregos, estão ao norte da Grécia, embora seja um povo eslavo, mas têm comportamentos muito semelhantes aos povos latinos e, portanto, a integração foi muito fácil. Falando a língua, a pessoa integra-se facilmente. E hoje, digamos que é como Sófia, Lisboa é a minha cidade natal, Sófia é quase como uma segunda cidade-mãe de que gosto muito e quando posso, há aquela afetividade e as saudades daquela cidade que ainda mantenho. E quando encontro búlgaros pelo mundo fora, é sempre um pouco como se encontrasse portugueses. Do ponto de vista ideológico, as coisas não... Digamos que o espírito da juventude é a experiência de vida modifica-nos. Há pessoas que se mantêm fiéis a essas ideias, não foi bem o meu caso. Já passei por outras experiências num outro partido em Portugal e não propriamente nessa área. As pessoas evoluem, há princípios que se mantêm pela vida fora, mas há outros conceitos que se vão modificando. Muito bem, Dr. José Manuel Esteves, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. O prazer é meu. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.